Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em profecia, água significa povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, verso 15, por exemplo, você pode confirmar. Mas aqui, neste contexto, e na Bíblia como um todo, a água também é usada para um simbolismo do Espírito Santo. Por isso Jesus disse que a água que ele lhe der, aquele que beber da água que ele lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede de quê? Das coisas do mundo. Aqueles que outrora eram amantes do mundo, dos seus prazeres, amantes da bebida, do cigarro, do futebol, do cinema, eles agora recebem o Espírito Santo, que será neles uma fonte a jorrar para a vida eterna. É importante dizer, eu costumo dizer, eu gosto de dizer isso, o Espírito Santo me manda dizer, quando nós nos batizamos nas águas, lembremos-nos sempre que ali é o batismo para a remissão dos pecados. Os nossos pecados são apagados e jogados, lançados no fundo do mar. Como diz o profeta, se não me engano, o profeta Miqueias, certo? E ali nós ganhamos um livro aberto, um livro em branco do nosso Deus, para escrevermos uma nova história com Ele. Ali nós recebemos a natureza espiritual, que é aquela que vai pelejar contra a carne, para que venhamos a fazer a vontade de Deus e não da carne. A natureza espiritual, que é a inimizade que Deus coloca contra o pecado. Porém, nós necessitamos nascer de novo, não apenas da água, mas também do Espírito. Nós necessitamos do batismo do Espírito Santo, que é uma experiência mais elevada na vida do cristão e tem que ser renovada a cada dia. O batismo, preferencialmente, é uma única vez, se batizou e não voltar mais para as coisas do mundo. E o batismo do Espírito Santo nas águas, né, se batizou uma vez só. Tem pessoas que se afastam e estão em pecados e voltam para os caminhos do Senhor, são batizadas de novo, mas o propósito era apenas uma vez só se batizar nas águas e depois renovar sua consagração através, por exemplo, da ceia do Senhor. Mas o batismo do Espírito Santo tem que ser renovado a cada dia, e o Espírito Santo não pode vir fazer visita. O Espírito Santo tem que morar, habitar em nós. Então tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E é o Espírito Santo que nos vai dar poder para resistir à tentação, para resistir o mal. Enquanto a natureza espiritual vai pelejar, vai vencer aquela que for mais alimentada, né? E se você contemplar mais as coisas de Deus, obviamente os seus olhos, como diz Jesus, né, são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então você tem que se alimentar e contemplar as coisas espirituais, contemplar a vida de Jesus, a sua obra, estudar, meditar o seu caráter e buscar sempre o batismo do Espírito Santo. Na primeira hora do dia, de meio-dia, de noite, não importa. Mas todos os dias, preferencialmente, se acordou, a primeira coisa a fazer é buscar a presença de Deus. Não é fazer comida, não é tomar banho, a primeira coisa que fez, lava o rosto, tira o sono e vai se ajoelhar na presença de Deus e buscar o batismo do Espírito Santo. Lendo a meditação, ela diz: como o plano da redenção começa e finda com um dom, assim ele deve ser levado adiante. O mesmo espírito de sacrifício que nos adquiriu a salvação habitará no coração de todos quantos se tornarem participantes do dom celestial. Do mesmo jeito que Jesus se sacrificou por nós para adquirir a nossa salvação, aquele que entregou a vida a Jesus, ele também vai se sacrificar para a salvação também dos outros. Diz o apóstolo Pedro: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. É interessante essa passagem também, quando Pedro fala: serviam uns aos outros conforme o dom que recebeu. A vontade de Deus para a sua igreja, você pode ver, por exemplo, na oração de Jesus, lá em João capítulo 17, que é a união, a unidade, certo? Ou seja, é um povo unido, agir como um só povo em prol
da salvação dos outros, se envolver na obra da salvação, da redenção. É nosso privilégio fazer parte do plano da salvação como co-obreiros de Cristo e conservos uns dos outros e conservos dos anjos, certo? É um privilégio nosso. Agora, individualmente, Deus vai lhe dar dom a cada um individualmente. E ali é onde Deus vai saber, onde você vai saber qual é o seu dom, onde é que Deus quer lhe usar, é com a sua comunhão com Deus. Se você não busca a Deus, não tem comunhão com Ele, você não será batizado com o Espírito Santo e fatalmente você não terá parte na missão, você não vai querer participar da missão. E se participar, não vai ter uma efetividade. Por quê? Porque você não é batizado com o Espírito Santo. Não existe missão sem o Espírito Santo. Não existe Espírito Santo na tua vida, na minha vida, sem o batismo. E não existe o batismo do Espírito Santo sem comunhão com Deus. Por isso é importante termos comunhão com Deus, buscar o Senhor realmente. Enquanto se pode achar, como diz o profeta Oséias, buscai ao Senhor Jeová e prossigamos, conheçamos ao Senhor Jeová e prossigamos em conhecê-lo. Oséias 6, verso 3. Tem que haver um crescimento espiritual, uma continuidade. Essa continuidade advém da comunhão com Deus. Continuando aqui, ela diz: na pessoa que se acha plenamente em harmonia com Cristo, não pode haver nada de egoísmo ou exclusivismo, se achar melhor, né, do que a outra pessoa. O que bebe da água viva perceberá que ela é nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém e aleluia. João 4, verso 14, que é o verso para memorizar. O Espírito de Cristo é dentro dele como uma nascente manando no deserto, fluindo para refrigerar a todos e tornando os que se acham prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Foi o mesmo espírito de amor e abnegação que habitou em Cristo que impeliu o apóstolo Paulo a seus múltiplos labores. Sou devedor, ele diz, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1, verso 14, e em Efésios 3, 8, ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que glória, que privilégio maior pode ter um ser humano de participar, de receber essa graça, como diz aqui Paulo, né? De pregar o evangelho. Nosso Senhor pretendia que sua igreja refletisse para o mundo a plenitude e suficiência que nele encontramos. Veja que Pedro ele diz que nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 18, no verso 4, fala que, aliás, não é no verso 4, mas em Apocalipse 18, deixa eu abrir aqui para não falar o verso errado. Ele diz que a glória do Senhor iluminará a terra. É Apocalipse 18, verso 1. Ou seja, a glória do Senhor é um povo de caráter transformado, que vai refletir o caráter de Deus. Esta é a glória do Senhor. E aqui diz, né, que Jesus pretendia e pretende que sua igreja reflita para o mundo a plenitude e suficiência que nele encontramos. Ou seja, toda boa dádiva nós encontramos em Cristo. E toda suficiência também para tudo que façamos. Os méritos são todos de Cristo e principalmente para a salvação. Recebemos constantemente bênçãos de Deus, partilhando-as por nossa vez. Representamos para o mundo o amor e a beneficência de Cristo. Enquanto todo o céu está em atividade. Deixa eu subir aqui minha câmera. Enquanto todo o céu está em atividade, enviando mensageiros a todas as partes da terra para levar avante a obra da redenção, a igreja do Deus vivo também deve colaborar com Jesus Cristo. Nós não fomos chamados apenas para ficar no banco da igreja. Nós somos arregimentados para a obra, como diz Paulo, né? Que ele fala lá em Timóteo que todo soldado em serviço, né, ele não perde tempo com as coisas do mundo.
mas ele tenta cumprir com a missão daquele que o designou. Então eu repito aqui: enquanto todo o céu está em atividade, enviando mensageiros a todas as partes da terra para levar avante a obra da redenção, a Igreja do Deus vivo também deve colaborar com Jesus Cristo. Nós devemos colaborar com Jesus Cristo. Somos membros do seu corpo místico. Ele é a cabeça, regendo todos os membros do corpo. O próprio Jesus, em sua infinita misericórdia, está trabalhando em corações humanos, efetuando transformações espirituais tão surpreendentes que os anjos as contemplam com estupefação e alegria, com grande admiração. Nossa, como é que aquele sujeito ali bebia, fumava, se prostituía, assistia pornografia, escutava a música do demônio, música que exaltava Satanás, e agora ele se converteu, está com caráter transformado. Cada dia mais ele procura servir a Cristo. Os anjos olham aquilo ali admirados. Muitas vezes as pessoas do mundo olham e dizem: agora quer dar uma de santo. Os anjos sabem muito bem o que é que está acontecendo, porque conhecem a Jesus Cristo e sabem que ele tem poder para transformar o mais vil de todos os pecadores. Ele tem poder para transformar a mim e transformar você. Medite, busque ler, se puder, se quiser, volte esse vídeo para estudar mais uma vez no que aqui está escrito. Cristo é a cabeça, regendo todos os membros do corpo. O próprio Jesus, em sua infinita misericórdia, está trabalhando em corações humanos, efetuando transformações espirituais tão surpreendentes que os anjos as contemplam com estupefação e alegria. Aleluia! Que Deus seja louvado na minha, que Deus seja louvado na tua vida e que vivamos realmente para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.